Boa noite, Marisete. Eu vou tentar te explicar aqui um pouquinho sobre as questões que você fez a respeito ali da localização, né? Como eu tinha afirmado lá na resposta, são duas questões diferentes, né? A primeira é entender como é que você se localiza em termos dos pontos cardeais. Essa é uma aula que você dá lá no ensino fundamental, né? As primeiras noções de localização para criança. Então, a princípio, o que a gente fala, né? Aonde nasce o sol, a posição de onde nasce o sol é sempre o leste. Então, se você se posicionar em direção ao sol, com a mão direita apontada para ele, o oposto, ou seja, a sua mão esquerda, ela será o oeste. E a sua frente será o norte. Comparação, né? Na verdade, o oposto é o sul. Então você já sabe, se você tem o leste, você tem as outras áreas, né, de direção geral de onde você está. Então, por exemplo, digamos que você esteja no meio de uma floresta, mas que consiga ver o sol, né? É importante saber onde o sol está nascendo. Você não sabe, você sabe que você tem que se dirigir para o sul. Então, o que você faz? Você vê aonde nasce o sol, é o leste, a sua mão direita é o leste. A oeste é o oposto. A sua frente é o norte e atrás de você é o sul. Então, se você tem que ir para o sul, você vira de costas e segue naquela direção. Tá? Então, essa é a primeira noção de localização. Tem aqui um endereço eletrônico que também fala sobre os pontos cardeais, que é interessante você ter. Tá? A segunda questão que você fez você queria saber, quando você olha o mapa, como é que eu sei que é o norte, que é o sul, que o município X ou Y está ao norte, ou está ao sul, ou está ao leste ou oeste do meu município? Bom, toda a carta, você tem que ter, né, no mapa, esses dados, né, de longitude e os dados de latitude, né, que são as coordenadas geográficas. Também, quando você tem um mapa, você tem um norte. Quando não existe o norte, isso assim, em termos de estabelecimento hoje universal, o professor mesmo, Marcelo Martinelli, uma vez eu perguntei isso para ele, né, se a gente sempre tem que colocar o norte. Ele falou, olha, quando um mapa não tem o norte, a gente pressupõe que a parte de cima do mapa, toda essa área aqui seria o norte. Então, sempre que o norte é esse, que é essa figura aqui. Porque às vezes você vê um mapa com o norte apontado mais para oeste ou mais para noroeste, significa que o norte do mapa é naquela direção. Então você teria que virar o mapa naquela direção para saber exatamente qual é o norte e qual é o sul. Em geral, se mostram mapas na qual o norte está apontado para a área, para essa área acima do mapa. Tá? Então, se não tiver essa figura aqui, né, dos pontos cardeais, é que logicamente se adota como norte essa parte de cima mesmo. Tá? Mas, em geral, os mapas tem o norte a partir dessa figura, tá bom? Bom, então, se você tem o norte para lá, você sabe que por exemplo, aqui eu tomei como exemplo o município número 64. Todos os municípios que estão ao norte dele, ou seja, os 65, 28, os 59, 72, a gente pode dizer que estão ao norte do 64. Aqueles que estão na direção que a gente fala erroneamente, mas abaixo disso, né, ao sul, eles estão ao sul. Então, 24, 66, 75, 71 e assim vai, né, tem vários outros, estão ao sul do 64. E os que estão, aí vem o leste e o oeste. Aqui é o norte, para lá é o sul, a direita é o leste, a esquerda é o oeste. Então, o que está à esquerda, 9, por exemplo, está a oeste de 64, 26 está a oeste,
o número 1 está a leste de 64, né? Então são essas referências. Para você saber qual é a coordenada geográfica, né, você tem que ter um mapa que te mostre essas coordenadas. Sem o GPS, por exemplo, o GPS te dá a coordenada daquele ponto. Aqui tem um mapa que tem lá 55 graus oeste. Por que oeste? Né? Porque ele está a oeste do meridiano de Greenwich, que é o meridiano que a gente coloca como 0 graus de referência mundial, né? E passa lá por Londres, tá? Então, tudo que está a oeste do meridiano de Greenwich, a gente coloca como oeste. Então, todo o hemisfério oeste, todo oeste, os Estados Unidos está a oeste, aqui nós estamos a oeste. E a latitude, a gente tem como referência, né, o Equador. Então, tudo que está ao sul do Equador é sul, tudo que está a norte do Equador é norte. Então, o hemisfério lá, hemisfério norte, né, os países da Europa, os Estados Unidos estão ao norte. Então, eles têm essa numeração como norte, né? Aqui nós temos sul, porque estamos ao sul do Equador. Então, aqui qual é a latitude? A gente está entre a latitude 19, estou pondo como referência 64, a gente está entre a latitude 19 e a de 20 graus. Então, a gente está mais ou menos 19 graus e 30 segundos, né? Porque cada 60 segundos é 1 grau, tá? Então, a gente estaria entre 19 graus e 30 segundos sul, né? E aí, porque ela está diminuindo, veja, ela está diminuindo até chegar no 0 graus, que é o Equador, tá bom? E aqui nós estamos aumentando à medida que a gente se afasta do meridiano de Greenwich. Então, quanto mais próximo do meridiano, mais próximo do 0 oeste. Aqui a gente está em 55 graus oeste. Então, qual que seria a coordenada dessa área aqui? Aproximadamente 19 graus e 30 segundos sul, 55 graus oeste de longitude, tá bom? Então, é isso, você tem que levar em consideração para saber se está norte, se está sul, leste, oeste. Essa indicação aqui do norte geográfico, se não tiver nada, é como se tivesse esse norte nessa posição, tá? Se tiver numa outra posição, é que o norte está apontado para onde vai. Tá? Se ele tivesse apontado para cá, o norte seria para cá. Então, se você estivesse com o número 64 aqui, o norte seria 47. 47 estaria ao norte. Não é o caso aqui nesse mapa, tá bom? Bom, é isso. Espero ter ajudado um pouquinho você, tá? E aí, se você não tiver compreendido alguma coisa, você me manda uma mensagem lá no fórum. Até!